Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos acompanhar juntos os nossos objetivos? Vejamos aqui. Vamos fazer a leitura de um cartaz, certo? Compreender o que é hiato. Você sabe o que é hiato? Ai, professor, eu já vi isso em algum lugar, lá no Fundamental 1, talvez, né? Deve ter visto. Mas quem não lembra, a gente vai saber um pouquinho mais daqui a pouco. E também vamos usar corretamente a acentuação em palavras paroxítonas. Quando que eu tenho uma paroxítona mesmo? Quando eu tenho o acento gráfico ou não, tá? Às vezes eu não tenho acento gráfico, mas eu tenho a penúltima sílaba mais forte, tá bom? Que é a sílaba tônica, beleza? Aí eu chamo de paroxítonas. Vamos seguir. Bom, perguntinha para vocês refletirem, né, a respeito do nosso tema. Por que nem todas as palavras que conhecemos têm acento gráfico? Por que será? Algumas têm, outras não têm, isso gera confusão, né? Tem pessoas que colocam acento onde não tem pessoas que esquecem onde deveria ter, né? Então é uma confusão de regras e um conjunto muito grande de regras. Claro, com o tempo nós vamos adquirindo a habilidade de leitura, né? Vamos memorizando muitas dessas palavras e ao memorizar nós já sabemos como escrever, né? Então não precisamos ficar pensando em regra, né? Então o grande uso, né? Quanto mais nós escrevemos, quanto mais nós refletimos a respeito da linguagem, isso vai facilitando mais à frente, né? O nosso formato, né, de escrita e de acentuar as palavras, tá bom? Olha lá, convido vocês então, né, a fazermos então juntos, eu e vocês, a leitura de um cartaz para verificar quais são as palavras que são acentuadas e por que elas são acentuadas, tá bom? Vamos adiante? Acompanhe aqui então. Temos aqui um cartaz do concurso Brasil em Cartaz, de filme de curta-metragem com o tema Água, me dá um balde aí? Então, o vencedor terá seu filme exibido para 1 milhão de espectadores da rede Cinemark e uma câmera de altíssima qualidade. É um concurso aberto para estudantes interessados em audiovisual em todo o Brasil, certo? Então aqui nós temos um anúncio, né? Um cartaz que ele faz o anúncio justamente de um concurso, né? Concurso de cartaz ali, de curta-metragem, né? Bem bacana. Então as pessoas que têm um interesse, né, nesse assunto e que produzem esse material poderiam participar então do concurso, beleza? Acompanhe que o cartaz ele é colocado aqui, né, com dois formatos de linguagem. Temos a linguagem verbal, que é a parte escrita, e temos a linguagem visual, que também ajuda, né, tanto a chamar a atenção do leitor, quanto a dar significados àquele cartaz, né, aquelas informações apresentadas. Então, na parte visual aqui, nós temos aqui o Projeta Brasil, né, ali, né, o símbolo da campanha. Temos aqui alguns ícones que envolvem cinema, certo? Porque está falando aí de um cartaz sobre filme de curta-metragem. E, né, então esses símbolos aqui, eles remetem, né, fazem com que a pessoa ali que está lendo pense a respeito disso, né? Então memorize ou tenha ali alguma informação que ela busque na memória relacionada àqueles símbolos, né? Então aquela memória afetiva talvez também, tá bom? Então, por exemplo, ir ao cinema é bom? Quem já foi ao cinema? Né? É legal, é interessante, não é mesmo? Então aquela tela, né? O som é tudo diferente, não é a mesma coisa do que assistir um filme na nossa casa, certo? Por mais que seja o mesmo filme. Eu vi no cinema e depois de um tempo eu verei em casa, né? Não é a mesma experiência, né? No cinema parece que é bem mais legal, não é mesmo? Vamos lá então. Seguindo, temos então a nossa atividade número 1. Leia este cartaz, né? Pense a respeito, reflita
E responda qual é o objetivo deste cartaz de campanha, né? Qual o objetivo, para que ele serve, né? O que ele quer atingir, qual será que é o público-alvo desse cartaz, né? O que ele pretende. Já voltamos. E aí, você leu, conseguiu interpretar, né? Qual será que é o objetivo desse cartaz? Por que ele foi produzido? Quem ele quer atingir, né? De que forma isso é possível? Vamos ver se você conseguiu captar essa informação aí com qualidade? Vamos lá. Então, aqui, este cartaz, né, nós conseguimos entender que ele tem por objetivo promover um concurso, né? Que concurso é esse? É sobre um filme de curta-metragem. O que é um filme de curta-metragem, professor? É um filme de curta duração, né? Então, a maioria dos filmes duram aí entre 1h30, 2h30, alguns até mais. Isso seriam os longa-metragens. Os de curta-metragem têm 1 hora ou até menos de duração, né? Então, por isso eles são chamados assim, né? Então, fala aqui então sobre um filme de curta-metragem e deveria ter aquele tema: água, me dá um balde aí, certo? Por que será que essa campanha aqui desse filme curta-metragem ele fala sobre a água? O que será que ele está incentivando aí, né? Certamente o reaproveitamento, né, da água, da chuva, enfim, não desperdiçar aquela água lá da máquina de lavar roupa, talvez pode ser reaproveitada para lavar a calçada, né, ali da sua casa. Então, algumas atitudes são muito importantes, certo? Atividade número 2, vamos lá.
Para que leitor específico o cartaz está direcionado? Então, algumas campanhas, elas têm um público amplo, geral, outras elas têm um público bem específico. Pense a respeito de quem pode ser o público desse cartaz. Já voltamos. Certo, e aí, conseguiu responder a atividade? Estava fácil? Teve dúvidas? Vamos ver então juntos. Quem será que é esse público então específico, como diz ali na atividade? Vamos lá? Então, ali, né, essa intencionalidade era atingir estudantes e pessoas interessadas em audiovisual de todo o Brasil. Então, tem pessoas que têm aquela habilidade ali, né? Nem todas podem ter, né? Então, era bem mais específico, não era tão amplo, né? Não é igual um concurso que é aberto para todas as pessoas que queiram, né? É aberto para aqueles que têm certas habilidades e interesse também naquela área, certo? Beleza? Agora, vamos a uma perguntinha fundamental aqui. Você sabe como se chama quando duas vogais estão em sequência em uma mesma palavra, mas são pronunciadas em sílabas diferentes? Como que nós chamamos isso? Ah, professor, teve uma palavrinha lá no início que o senhor citou. Será que é aquela palavrinha que eu estou pensando? Vamos ver se é? Isso, olha lá. Quando duas vogais estão em sequência, tá? Em uma mesma palavra, mas são pronunciadas em sílabas diferentes, nós vamos dar o nome de hiato. É isso mesmo, aquela palavrinha lá que eu perguntei se vocês sabiam, né? O que era hiato. Então, olha lá. Duas vogais em sequência em uma mesma palavra, mas eu vou, né,
separar no momento em que eu for separar as sílabas, tá bom? Então, um pouquinho mais de informação sobre essa questão do hiato, né? Então, olha lá. Quando a segunda vogal do hiato for I ou U tônicos, né? Coloca-se acento agudo, desde que esse I ou U estejam sozinhos ou acompanhados de S. Por exemplo, olha a palavrinha aqui, ó, saúde, né? Então, eu tenho aqui saúde, temos a vogal A e a vogal U em sequência na palavra, mas na hora de separar as sílabas, elas se separam também, tá? Beleza? Então, quando eu tiver I ou U, nessas situações aqui mencionadas, né? Saúde ou raízes e outras palavras com essas mesmas características, eu devo acentuar com um acento chamado de acento agudo, que é aquele risquinho ali, né? Que a gente fala. Tá bom? Certo? Agora, atividade de número 3. Observe, né, o cartaz e responda. Que palavra acentuada aqui no cartaz apresenta hiato, né? Então, precisa observar com bastante atenção. Já voltamos. Beleza, e aí, pessoal? Conseguiram então responder, identificar então qual é a palavra, né, acentuada do cartaz que apresentou o hiato? O que é o hiato mesmo? Quando eu tenho duas vogais, né, em sequência dentro da palavra, mas que na hora da separação em sílabas, elas se separam, elas não ficam juntas, tá bom? Então, vamos observar aqui nesse cartaz, né? Qual seria, então,
aquela palavrinha, né, que eu tenho essa característica do hiato, né? E aí nós já vamos conferir então juntos isso. Vamos lá? Olha lá, justamente a palavra aí. Olha que interessante, né? A palavra aí é uma palavrinha curta, formada por duas letrinhas. Só que as duas são vogais, por coincidência. Não por coincidência, né? É porque tem essa possibilidade dentro da língua portuguesa. Então, aí, quando eu vou pronunciar, né, essa palavrinha, eu posso separar e devo separar em sílabas, né? Então, eu separo o A do I e eu acentuo a letra I, certo? Por conta da minha regrinha que pede que eu acentue, né? Quando termina em ditongo, beleza? Perfeito? É uma coisa curiosa, né? Que é importante de ser relembrada. Foi vista aí por você provavelmente aí no 4º ano, no 3º ano do ensino fundamental e que se acaba esquecendo com o tempo, tá bom? Vamos seguir então? Vamos refletir um pouquinho, né? Observe que as palavras abaixo, elas são paroxítona e apresentam hiato e algumas delas devem ser acentuadas. Vamos ler então o que está dentro aqui do nosso quadro. Bainha, egoísta, saúva, saúde, rainha, Paraíba e moinho, né? Dentro desse conjunto de palavras aqui observado, nós percebemos o quê? Boa parte dessas palavras receberam o acento gráfico. Qual acento gráfico, professor? O acento agudo, certo? No entanto, tiveram algumas palavrinhas que não receberam essa acentuação gráfica, por algum motivo que nós já vamos descobrir, né? Nós temos que refletir, observar aquelas palavrinhas que não receberam acento para ver o que elas são diferentes daquelas que receberam o acento. Então, observando aqui junto, né? Por que as palavras rainha e moinho, por exemplo, não são acentuadas, né? Por que motivo elas não são acentuadas? Vamos ver aqui o que elas são diferentes em relação a outras palavras. Então, moinho, rainha, bainha, algumas palavrinhas ali sem acento, né? Então, eu acho, será que é por causa do NH que apareceu, né? O que será que é esse NH? Você lembra? Como que nós chamamos? Quando eu tenho o N e o H ali dentro das palavras, né? Certamente você já trabalhou isso em algum momento, né? Com os seus professores. Vamos ver? Vamos descobrir juntos? Olha lá. Né? Sempre que a vogal I vier antes de NH, certo? Que é o dígrafo. Você lembra disso? Dígrafo, né? Não se deve, né, acentuar, então, né? Então, é justamente por conta do N e do H, né? Essa ocorrência de dígrafo e a presença da vogal I antes, né? Então, dessa situação de ocorrência de dígrafo. Então, essa regrinha, ela me permite justamente isso, certo? Muito importante, né? Observar isso, tá? E para finalizar essa questão, né? Sílaba tônica, só relembrando. Então, é sílaba que pronunciamos com maior intensidade sonora. Olha lá os exemplos. Aula, né? A palavra aula, então, a sílaba au é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica. Remota. Então, a sílaba mo é a sílaba mais forte na palavra remota. Então, sílaba tônica sempre é sílaba pronunciada com maior intensidade. Precisa ter acento sempre para ser tônica? Não, tá? Algumas vezes vai ter acento, outras vezes não. Porém, toda sílaba, né, toda palavra vai ter a sua sílaba mais forte, que será chamada então de sílaba tônica. Perfeito? Conferindo então o que nós fizemos durante a nossa aula, né? Fizemos a leitura de um cartaz, aprendemos o que é hiato, né? Quando devemos acentuar também as palavras paroxítonas. Perfeito? Então, agradeço a você que nos acompanhou. Até a próxima.